Questão 45. Leia a seguir parte das reportagens de dois jornais e a apresentação de um abaixo-assinado. Então, duas reportagens e um abaixo-assinado. Primeiro, Lula ordena devolver El Canon Cristiano. Então, patrimônio, cultura material, Guerra do Paraguai. Vamos ler. Lula ordena a devolução do canhão cristiano, ou cristão. O presidente do Brasil, Lula da Silva, determinou a devolução do canhão cristão que foi tomado como troféu de guerra em 1868 durante a Guerra da Tríplice Aliança. O troféu de guerra é atualmente exibido no Museu Histórico Nacional do Rio de Janeiro. O ministro paraguaio Frederico Franco havia afirmado no último dia 1º de março que a devolução dos troféus e do arquivo são importantes para a cicatrização das feridas ocasionadas pela guerra. O canhão cristiano recebeu esse nome por ter sido elaborado a partir de campanhas das igrejas do Paraguai. O mesmo foi capturado pelo Exército Brasileiro em 1868, 2 anos antes de concluída a Guerra do Brasil, Argentina e Uruguai contra o Paraguai. Então, é o seguinte, esse monumento, talvez, esse objeto está no Brasil, porque o Brasil o capturou durante a Guerra do Paraguai no ano de 1868, tá? Então, o presidente brasileiro ordena que o Brasil devolva para o Paraguai o objeto. Segundo documento, os troféus de guerra que o Paraguai quer de volta. Chama-se El Cristiano e fica exposto no Pátio Epitácio Pessoa do Museu Histórico Nacional, no Rio de Janeiro. Um canhão que materializa uma longa controvérsia entre Brasil e Paraguai, forjado a partir do derretimento de sinos de diversas igrejas paraguaias. Por isso, seu nome em português, o Cristão. A peça de artilharia foi utilizada contra o Brasil na Batalha do Curupaiti, em 1866. Foi um dos tantos troféus de guerras trazidos ao Brasil. Mas 153 anos depois, a arma está de volta a um cenário de disputa, desta vez política. Conservador de direita, Santiago Penha, presidente paraguaio, que tomou posse nesta terça-feira, 15, já manifestou interesse em repatriar itens como o canhão. Há um mês, em conversa com jornalistas, ele disse que há equipamentos que foram tomados pelas forças brasileiras e que agora estão nos museus brasileiros, que pertencem ao governo paraguaio. No final da guerra, o Exército Imperial apoderou-se do arquivo público paraguaio que Solano Lopes transportava e do canhão El Cristiano. Comenta o historiador Francisco Doratiotto, professor da Universidade de Brasília e autor de, entre outros, Maldita Guerra, Nova História da Guerra do Paraguai. Símbolos de uma guerra que foi particularmente avassaladora para o Paraguai são há décadas colocados em mesas de negociações bilaterais entre os países, com parte deles, aliás, já devolvidos. O canhão talvez seja a peça mais complicada para os paraguaios. Ele representa a união do povo em prol da nação, por conta da origem da sua matéria-prima, mas um complicador a uma eventual devolução é porque o bem é, desde 1998, tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, IFAM. De acordo com a historiadora Vilma Pérez Costa, discussões sobre a devolução dos troféus de guerra remontam aos primeiros anos da República, proclamada em 1889. Naquela época, os jovens militares positivistas falavam em devolver os troféus como forma de desafiar a própria monarquia, já que advogavam uma condenação das guerras e uma missão política do exército. Foi um movimento também realizado pelos outros vitoriosos da guerra, o Uruguai e a Argentina. Em 1954, o governo do presidente argentino Juan Domingo Perón buscou reaproximar-se do Paraguai com a repatriação de parte desses objetos, lembra Henrique Natalino, cientista político pesquisador do Centro Brasileiro de Análise e Planejamento. Na década de 70, o mesmo ocorreria no Brasil. Como gesto simbólico da aliança estratégica que culminou com a construção da usina hidroelétrica de Itaipu, ele ressalta:
O governo do ditador Ernesto Geisel restituiu ao vizinho o primeiro lote de objetos, o que incluía a espada que pertencia a Solano Lopes. Em 1980, já sob o governo João Figueiredo, um segundo lote também foi devolvido. Tratativas visando a restituição do restante, incluindo o famoso canhão, avançaram bastante no fim do segundo mandato de Lula, em 2010, e durante as gestões de Dilma Rousseff. Na época, chegou-se a dizer que a devolução de El Cristiano estava encaminhada. Após o impeachment da ex-presidente, contudo, as negociações retrocederam. Natalino lembra que a devolução de relíquias, troféus de guerra ou de outros bens culturais aos seus países de origem naturalmente implica em risco de perda ou de destruição desses acervos. O que é mais importante, sua devolução aos donos de direito ou a garantia de sua preservação para a humanidade? Questiona ele, lembrando que esses itens se tornam parte de uma memória coletiva politicamente construída sobre o sofrimento dos povos que vivenciaram os horrores da guerra. Ele explica que uma eventual devolução do canhão seria um ato unilateral do governo brasileiro, pois não há, perante o direito internacional, nenhuma obrigação do país em repatriá-lo. Já o historiador Paulo Henrique Martinez, professor da Unesp, é radicalmente contra a manutenção de peças assim. Os troféus de todas as guerras confundem-se com pilhagem material e os atos de tormento individual e coletivo dos adversários, comenta ele. São comuns a prática de roubos, violência sexual contra crianças, meninas e mulheres, fuzilamentos, torturas, espancamentos como espetáculo em espaços abertos. A manutenção dessas peças em mãos de seus captores é inaceitável, pontua Martinez. Primeiro, porque legitima uma prática de violência e de opressão que viola direitos essenciais, bloqueia a reparação material e simbólica, o apaziguamento da memória coletiva. Segundo, porque esses marcos, em diferentes momentos, são convertidos em fontes de ressentimentos que alimentam novas práticas de opressão e violência, avalia. Então, esse documento é de 2023. O primeiro documento, de 2010. Então aqui quando fala do governo Lula devolver, era ali no 2010. Abaixo assinado, campanha de verdade e justiça pelo Paraguai. Vamos lá. Queridos amigos e amigas do Paraguai e região, enviamos as saudações do Paraguai com o objetivo de fazer justiça histórica e preservar nossa memória coletiva. Hoje nos dirigimos a vocês para solicitar apoio à nossa campanha para exigir a devolução do Arquivo Nacional Paraguaio sequestrado durante a Guerra da Tríplice Aliança, do canhão Cristiano e de outros butins de guerra levados para o Brasil há mais de 150 anos. Consideramos fundamental que esse valioso patrimônio cultural e histórico seja devolvido ao dono, o Paraguai. Será um primeiro passo para uma reivindicação de justiça em relação ao maior genocídio, em termos atuais, registrado nos últimos 200 anos na América Latina. A Guerra da Tríplice Aliança foi um conflito transcendental que teve consequências devastadoras para o Paraguai, condenando o seu povo ao extermínio e décadas de miséria. O Arquivo Nacional Paraguaio, o canhão e demais butins de guerra sequestrados e levados ao Brasil são testemunhos tangíveis de um passado glorioso do Paraguai e têm um significado inestimável para chegar à verdade, assim como preservar a identidade paraguaia. Por isso, pedimos a sua assinatura e apoio para exigir do presidente da República Federativa do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, e demais autoridades que devolvam o citado butim de guerra. Tua assinatura representará uma voz que se soma à demanda de verdade e justiça histórica a favor da preservação cultural paraguaia e latino-americana. Juntos podemos fazer a diferença e conseguir que esse acervo imprescindível regresse ao seu lugar de origem para que as futuras gerações possam conhecê-lo e valorá-lo. Importante, a campanha não pede nem pedirá nenhum valor em dinheiro em nenhum momento. Se aparecer uma mensagem automática do site perguntando se quer doar uma soma em dinheiro, não faça. Não é necessário. Simplesmente nos ajude com a assinatura e compartilhando este link. Abaixo assinado. Não temos a data do abaixo assinado. As palavras-chave:
Cultura material, Guerra do Paraguai, patrimônio. Lá em cima, leia os 2 textos de jornal e o abaixo-assinado, e aqui, escolha uma alternativa. Alternativa A. A polêmica entre vencedores e vencidos pela posse do canhão reflete uma disputa pela memória da Guerra da Tríplice Aliança e pela responsabilidade sobre a destruição que ela levou ao Paraguai. A polêmica entre vencedores e vencidos pela posse do canhão reflete uma disputa pela memória da Guerra da Tríplice Aliança. Disputa pela memória? Também. E pela responsabilidade sobre a destruição que ela levou ao Paraguai. Responsabilidade? Não sei. Vamos ler as demais. Argumentos semelhantes aos encontrados para a recusa da devolução, como da incapacidade de cuidar dos próprios bens, têm sido usados por países europeus contra países do sul global. Isso aqui é real. Por exemplo, tem o Egito no Museu do Louvre, dentro do Museu do Louvre, eles não devolvem porque eles dizem, eles não sabem cuidar dos seus bens, né? Então, isso acontece também com objetos que estão na Alemanha, na Inglaterra, né? Então, né, nos países europeus, que veio a partir das invasões da África e da América, né? Coisas do Brasil, por exemplo, estão lá. A gente viu o manto Tupinambá que estava na Noruega, né? Então, eles têm esse discurso também. A B está correta. C. A devolução do artefato implicaria danos ao patrimônio cultural brasileiro, uma vez que o bem foi tombado pelo IFAM e não existe a possibilidade de destombamento. Isso daqui também é verdade, mas é óbvio, isso aqui é o menor dos problemas, tá? Porque o IFAM só faz o tombamento para que esses objetos não sejam deteriorados. Então, a gente tem que pesquisar se não existe a possibilidade de destombamento. Eu acho que não. Tá? Então, mantém tombado e devolve para o Paraguai. D. Retrata-se a negociação pela devolução de um artefato que, fabricado no Paraguai e levado como butim de guerra, encontra-se hoje museificado no Brasil. Essa daqui está certa. E eu acho que está óbvia. Retrata-se a negociação, está falando da negociação, né, dos jornais e do abaixo-assinado. Acho que essa daqui está óbvia. Então, provavelmente, a A está errada pela responsabilidade ali da destruição. Eu acredito que deva ficar aqui entre B e C, talvez a B, que faça um diálogo com também as coisas que a gente já viu nas Olimpíadas, né? O manto Tupinambá, por exemplo, na Noruega. Mas eu deixo com vocês a discussão, meus queridos. Até mais.